Lucas 8, verso 4, do 4 ao 15. Nós estamos... É sempre bom lembrar, né? Porque às vezes até mesmo quem possa depois talvez ver só essa pregação, saiba que ela está presente em uma série, né? Nós estamos na série Ano Novo com Jesus, que é uma série que nós já há 2 anos fazemos no mês de janeiro. Estamos ainda estendendo um pouco a fevereiro. E a ideia é nós falarmos sobre como a gente pode, né, de fato, viver para Jesus, não só em 2024, mas cada dia da nossa vida, né? Começamos com 2 pregações sobre o Salmo 90 e estamos já a 4 sobre a parábola do semeador, que é a que nós vamos ler novamente. Depois dessa vai restar apenas mais 2 pregações. Lucas 8, verso 4 a 15 diz assim. Lembrando que agora eu estou lendo na minha Bíblia NAA, né? Então vai dar um pouco da NVI que a gente costumava usar. Mas vocês vão ver, principalmente essa parábola muda muito pouca coisa. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou-se por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Verso 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Fale aos nossos corações, continua falando aos nossos corações através dessa parábola. E dê graça para ser simples, objetivo, que todos possam compreender, Senhor, e que o teu Espírito possa levar a tua palavra ao mais íntimo do nosso ser, onde a transformação acontece. E que a obra que somente o Senhor pode fazer, o Senhor faça no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos tratado dessa parábola e já falamos sobre... temos falado, né, que Jesus, através dessa parábola, nos fala sobre as reações que as pessoas têm ao ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que o semeador saiu a semear. O semeador é todo aquele que semeia a palavra de Deus, porque a semente, Jesus disse, que é a semente da palavra de Deus. Portanto, Jesus estava ensinando que, começando com ele, e depois os seus apóstolos, e desde então na história da igreja, a palavra de Deus ela é semeada, ela tem sido semeada. Tenho repetido que, hoje em dia, dificilmente você vai encontrar alguém que nunca ouviu nada a respeito da palavra de Deus. O evangelho também tem sido pregado, eu não sei se vocês acompanharam, mas até o pessoal curtindo o carnaval agora cismou de querer pregar para os outros, né? Então, não sem levar em consideração a qualidade, né, da pregação, mas um dos assuntos que mais foi falado é o Apocalipse, né? Enfim, então as pessoas têm ouvido a palavra de Deus. E Jesus ensina através dessa parábola, quando ele fala que os tipos de solo onde as sementes caíram são tipos de pessoas, são tipos de corações que ouvem a palavra, que recebem a palavra e que então respondem a ela. Ou Jesus mostra através dessa parábola o que acontece com as pessoas, e isso acontece coisas diferentes com pessoas diferentes depois que elas recebem a palavra.
Algo que eu mencionei semana passada e que vale eu repetir aqui para introduzir. Semana passada eu falei sobre o terceiro tipo de solo, comecei a falar, né? Que é o solo em que Jesus disse que recebe a palavra, e a palavra até começa a crescer, mas junto com ela crescem os espinhos que acabam sufocando a semente e impede ela de amadurecer. Jesus então dá o significado da parábola dizendo que esses solos são pessoas que recebem a palavra e no decorrer do caminho existem coisas que sufocam essa palavra e que impedem essas pessoas de amadurecer. A palavra de amadurecer nelas e elas de amadurecer na caminhada cristã. E Jesus revela que esses espinhos são pelo menos 3 coisas que ele cita. São os prazeres da vida, que nós tratamos na semana passada, e também tem as preocupações dessa vida e o engano das riquezas ou as ambições, que nós vamos tratar a semana que vem. Então o ponto que eu mencionei a semana passada é que vocês perceberam até aqui que o problema não é o momento inicial, porque todos os solos recebem num primeiro momento a palavra de Deus. Como eu disse para você, em 13 anos de caminhada cristã, eu vi centenas e centenas. Eu disse para vocês que eu sem medo de errar, em 13 anos de caminhada cristã, eu vi mais de 1000 pessoas levantar a mão num culto e dizer, eu aceito Jesus. Levantar a mão no culto e repetir uma oração que o pregador, após pregar, mandou ela repetir. Ou ir num encontro com Deus, por exemplo, de 3 dias, e no terceiro dia sair do sítio batizada. Eu já vi mais de 1000 pessoas, porque eu já participei, quem me conhece de onde eu vim sabe que eu participei de mais de 20 encontros com Deus e tinha no mínimo 100 pessoas ali e era no mínimo 90 batismos. Então, eu vi mais de 1000 pessoas levantar a mão em cultos ou encontro com Deus, aceitar Jesus. Então, num primeiro momento, e elas passaram 3 dias recebendo ali, sem entrar no mérito da qualidade, mas receberam de uma forma ou outra a palavra de Deus ali. Pois bem, Jesus diz com essa parábola que o problema não é o momento inicial. Todos os solos recebem a palavra, inclusive com alegria. E, inclusive, algumas delas crescem rápido. O problema é no decorrer dos dias, como ele diz nesse solo do espinho. No decorrer dos dias, quando ela começa a crescer, os espinhos também começam a crescer e sufocam ela e a impedem de amadurecer. E eu tenho dito que, no fim das contas, Jesus vai mostrar que convertido de fato, cristão autêntico de fato, é somente aquele que, no fim das contas, a semente gera frutos. Cresce e produz frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Portanto, o problema não é o início da caminhada, não é o disparo ali onde as pessoas começam. Você já viu que em várias competições, nem sempre o que larga na frente é o que ganha? Você já viu aquelas corridas de bicicleta que é não sei quantos quilômetros? E tem até corrida mesmo, as maratonas, né? Tem gente que dispara. Vamos dizer assim, aqueles que não entendem nada desse tipo de esporte, acham que é o disparar que, né? Mas não, o negócio não é quem dispara melhor, a velocidade com que você começa. Só a questão é a consistência de manter e chegar até a linha de chegada, até o final. Né? E eu disse para vocês que Paulo compara a vida cristã a uma corrida, um campeonato olímpico, né, onde o atleta ele tem que se policiar, inclusive, para poder ir até o final. Por isso, palavras de Jesus como aquele que perseverar até o fim, ou em João 15, que ele diz, permaneçam em mim, em 4 versículos ele repete 7 vezes, permaneçam em mim, se permanecerem em mim, tudo isso evoca, e várias outras passagens, evoca o fato de que a vida cristã, às vezes, ela é iniciada por alguém. Mas a questão não é começar, a questão é permanecer, é continuar, é chegar até o fim, né? É dar frutos para Jesus. Então nós estamos falando sobre as coisas que podem sufocar a palavra de Deus e impedir que pessoas que, como Paulo diz aos Gálatas, que começaram bem, Paulo diz para os Gálatas, vocês corriam bem, vocês começaram bem, o que está impedindo? O que impediu vocês de acabar? Jesus diz que existe algo que pode impedir e sufocar a caminhada, que são os espinhos. Vimos a semana passada os prazeres da vida e hoje nós vamos ver as preocupações da vida. Quem são essas pessoas que as preocupações da vida sufocam ela e como nós podemos, a partir do restante da Bíblia, compreender melhor o que Jesus resumiu de forma bem breve aqui. Então vamos lá. Quando é que as preocupações da vida sufocam a palavra de Deus em nosso coração e nos impede de seguir com a caminhada cristã e de produzir frutos e de verdadeiramente nos converter a Cristo?
Em primeiro lugar, eu começo como a semana passada fazendo um alerta. Qual é esse alerta? As preocupações dessa vida não são em si um problema. Amém? Na semana passada eu disse que os prazeres não eram em si um problema, e especifiquei. E eu começo também dizendo que determinadas preocupações dessa vida, e eu vou te mostrar isso aqui, elas não são um problema em si. Amém? E como que eu te mostro isso? Primeiro, lembrando você que, por exemplo, existem essa palavra preocupações e em vários momentos da Bíblia, a mesma palavra tem sentido tanto positivo quanto negativo. Né? E a segunda coisa é que existem preocupações da vida que são legítimas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, 33 e 34, olha o que Paulo diz. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Então Paulo está orientando os coríntios, se você vai lembrar, nós pregamos sobre esse texto ano passado, 1 Coríntios 7, Paulo está falando sobre casamento, e olha o que Paulo diz. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Aí ele continua. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Preguei sobre esse texto ano passado. O que eu quero chamar a sua atenção é que a palavra, Paulo diz, eu quero que vocês fiquem livres de preocupações. E logo em seguida ele fala que aquele que é solteiro, ele cuida, e aqui a palavra, embora no português venha cuidado, mas é a mesma palavra para se preocupar. Ele se preocupa, o solteiro se preocupa só com as coisas de Deus. E aí Paulo diz, mas aquele que casou, ele se preocupa além das coisas de Deus, ele se preocupa com as coisas dessa vida, ele cuida das coisas dessa vida. E qual o exemplo que ele está dando dessas coisas? Qual é uma dessas coisas que ele está falando nesse capítulo inteiro? O casamento. E ele inclusive diz que por causa dessa dupla preocupação, desse duplo cuidado, ele está dividido. E eu mostrei ano passado que essa divisão não é nada maléfico aqui, é apenas mostrando a natureza do casamento. Em outras palavras, o casamento é uma das coisas dessa vida que Deus criou para nós e que gera uma certa preocupação e cuidado. Amém? Se você é casado e você não está preocupado com o seu casamento no sentido de se preocupar em cuidar dele, em lapidar ele, em cuidar da sua relação e tudo mais, seu casamento já faliu, já está divorciado. Amém? Porque nós precisamos cuidar. E Paulo, nesse capítulo, ele não trata o casamento como algo ruim. Pelo contrário, ele trata como algo bom. E, inclusive, ele vai dizer que por causa dessa preocupação que os casados têm que ter com o seu casamento, eles estão divididos e a igreja não pode, já fazendo a aplicação que eu fiz ano passado, a igreja não pode exigir tempo, investimento dos casados da forma como exige dos solteiros. Porque o solteiro pode se dedicar 100% à obra. O casado não, ele tem que se preocupar e o texto inteiro de Coríntios ele tem que fazer isso. E eu preguei o ano passado inteiro sobre casamento, não preciso render mais aqui. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 12, 25. Um outro exemplo. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo está tratando a divisão na igreja de Corinto, e aí ele está falando sobre os dons espirituais que devem ser usados e tudo mais. E ele diz, para que não haja divisão na igreja. Pelo contrário, mas que reconhecendo que cada cristão é membro do corpo de Cristo, individualmente um membro, ele precisa cooperar, porque somente na cooperação dos membros, de cada membro, é que o corpo é edificado. Esse é o contexto. E aí ele diz assim, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Essa palavra cuidado também é da raiz de se preocupar. Em outras palavras, Paulo também está dizendo que existe uma preocupação legítima, inclusive no contexto da igreja, da vida da igreja. Em outras palavras, não vou pregar sobre isso, mas você como membro da igreja local, você precisa se preocupar com os outros membros da igreja local. Não é responsabilidade só do pastor se preocupar com os irmãos. É responsabilidade de cada membro se preocupar um com os outros. E com igual cuidado em favor uns dos outros. E aí que vem toda a teologia do uns aos outros do Novo Testamento. Então, esse cuidado, essa preocupação também é algo legítimo da vida cristã. Um outro e último exemplo, Filipenses 2:20, Paulo diz assim, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês.
Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo está elogiando Timóteo, falando com a igreja dos Filipenses que iria enviar Timóteo, e aí Paulo diz assim sobre Timóteo: porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, que era o sentimento de Paulo pela igreja, do que Timóteo, que se preocupe tão sinceramente por vocês. E aí ele ainda diz, porque todos procuram os seus próprios interesses. Mas, em outras palavras, o que está implícito? Está todo mundo preocupado apenas consigo mesmo, mas Timóteo não. Timóteo é um dos caras que eu sei que se preocupa tanto quanto eu com vocês, e é por isso que eu vou mandar ele. Então perceba como que existem vários exemplos de que existem preocupações que são legítimas nessa vida. Amém? Então elas por si só não são um problema. Quando é então que os problemas dessa vida, que as preocupações dessa vida se tornam um problema? Em primeiro lugar, as preocupações dessa vida se tornam um problema e elas sufocam a nossa caminhada cristã quando você só pensa nelas. Então isso aqui é bem prático. Quando é que as preocupações dessa vida, e poderíamos dar N exemplos, por exemplo, Lucas, preocupação em pagar o boleto no quinto dia útil, legítima. Preocupação em como que eu vou pôr comida dentro de casa, preocupação legítima, amém? Preocupação em estou desempregado, eu preciso me preocupar em arrumar um emprego, preocupação legítima, poderíamos dar vários exemplos. Quando é que essas preocupações da vida sufocam a sua caminhada cristã e sufocam a sua vida? E impedem, inclusive, da palavra germinar no seu coração. Em primeiro lugar, quando você só pensa nelas. Uma coisa é dizer que são legítimos essas preocupações. Outra coisa é quando você só vive para pensar nessas coisas. E o meu autor favorito, ele diz que o que preocupa a sua mente tem o poder de controlar a sua vida. O que preocupa a sua mente, diz o Tim Keller, ela tem o poder de controlar a sua vida. O que preocupa a sua mente tem o poder de controlar a sua vida. Você já parou a pensar que quando você está preocupado muito com uma coisa específica, quase que tudo que você faz é pensando nessa coisa, ou você muda situações na sua vida, você muda agendas da sua vida por causa da sua preocupação com essas coisas? Já percebeu? Então, em outras palavras, o que preocupa a sua mente tem o poder de controlar a sua vida. Portanto, que, apesar de legítimas preocupações da vida, elas podem te sufocar e te impedir na caminhada cristã quando você só pensa nelas. A única coisa que passa na sua cabeça é elas. Você dorme, acorda, levanta e se deita pensando nessas coisas. E 3 formas que nós podemos perceber quando é que as coisas que você só pensa nas preocupações dessa vida. Primeiro, você só pensa nelas quando você não consegue descansar nem por um momento. Quando você, em segundo lugar, não consegue desfrutar das coisas boas da vida. E terceiro, quando você vive como se elas fossem tudo na vida. Então essas 3 formas revelam que você só pensa nas preocupações da vida. Você só está pensando nisso. Quando em primeiro lugar, quando você não descansa, quando você não consegue descansar em momento nenhum, quando você não consegue desfrutar das coisas boas da vida, e eu falei um pouco disso semana passada, e quando para você a vida se resume a se preocupar com essas coisas. Já conheceu alguém assim? Que você está com elas e o tempo todo ela está preocupada com alguma coisa, ela está falando de uma situação, ela está falando dos boletos, parece que ela não desliga em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu quero ler Eclesiastes 2, do verso 18 a 24, diz assim: também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgostoso. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus.
Então Salomão está no clássico Eclesiastes lamentando e mostrando como que ele buscou os prazeres da vida, ele trabalhou bastante, ele fez coisas magníficas que nós até hoje falamos que é o homem mais rico que existiu na face da terra. Ninguém fez como ele, nenhum rei se comparou a ele em questão de conquista de bens, nem mesmo de mulheres, por exemplo, de curtição, como Salomão, nem antes e nem depois dele. Mas aqui está em Eclesiastes ele falando que ele começou a ver tudo isso e falar, isso é vaidade, isso é ilusão, isso não presta para nada. Por quê? Porque ele fala assim, tudo que eu estou me dedicando, preocupando, correndo atrás, eu percebi que quando eu morrer vai ficar para o meu sucessor. Em outras palavras, aquele ditado, a gente não vai levar nada para o caixão não tem gaveta. E aí ele diz assim também, e não vai adiantar eu ficar noite e dia preocupado com isso, a ponto de nem de noite eu ter descanso. Quantas pessoas nós não conhecemos que não conseguem deitar a cabeça no travesseiro em paz? Não consegue dormir em paz, não consegue recitar o salmo que diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Ou o outro salmo que diz, ao se levantar, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas, elas não vão dormir, elas apagam. Porque elas ficam tão preocupadas que elas não conseguem ir dormir. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Elas não conseguem, vou me deitar em paz. Não, ela tem que, tipo assim, o cérebro é que desliga do nada. Aí você vê pessoas que dormem só vendo televisão porque ela está ali e a cabeça está matutando e tudo mais. E aí Salomão está dizendo, eu não tenho descanso nem de noite. E em segundo lugar ele diz assim, e elas não conseguem nem desfrutar das coisas dessa vida, que é um dom de Deus. Desfrutar das coisas dessa vida é um dom de Deus, mas quando você está muito afadigado e preocupado com as coisas, em correr atrás e tudo mais e tal, você não consegue descansar, você não consegue desfrutar das coisas da vida. E em terceiro lugar, você vive como se elas fossem tudo na vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O que isso tem a ver com aqui? Tem pessoas que se consideram crentes evangélicas que elas até pensam em Jesus, elas até frequentam a igreja. Mas até o frequentar da igreja delas, até o ir a Jesus delas, é por causa das preocupações da vida. Já viu aquelas igrejas que colocam o banner assim, pare de sofrer, depressão, ansiedade, e parará, e boleto atrasado, dívida e tal, vem pra cá. E sabe qual que é o negócio? É que hoje em dia não precisa nem chamar, nem pôr coisa, as pessoas vão. Elas vão hoje até as igrejas, elas vão até Jesus. Lembra João 6, a multidão que vai até Jesus? Elas dão a volta no Mar da Galileia, se não me falha a memória, para alcançar Jesus. E quando elas chegam lá, mestre, estávamos procurando. Jesus vira e diz assim, vocês não estão me procurando porque eu sou, mas porque eu alimentei vocês. Trabalhem pelas coisas que são eternas, não pelas passageiras. Tem pessoas que até o ir dela a Jesus, até o aceitar Jesus dela, foi por causa das preocupações dessa vida. Foi porque prometeram para ela que se elas aceitassem Jesus, os problemas delas iriam acabar. Ou Jesus ia mudar a vida sentimental dela, a vida financeira, a vida familiar. E percebe como que até você ir a Cristo, você pode ir por causa das preocupações da vida? Tanto que talvez tem pessoas insatisfeitas na igreja porque as coisas ainda não andou na vida delas, seja resolver problema ou seja a vida dar aquela virada, né? Aquela virada de Deus me fez assentar com os príncipes, a minha vida ainda não mudou e tal. Então a vida delas é as preocupações dessa vida e até a relação com Cristo é sufocada por causa das preocupações. Tanto que se Cristo não fizer nada na vida delas, elas vão abandonar Ele. Porque a relação delas com Cristo era por causa das preocupações da vida. Então, quando você acha que a vida se resume às coisas dessa vida,
lembrando, ainda que são as coisas legítimas, quando você vive em função de se preocupar só com essas coisas, achando que a vida se resume a pagar boleto, a casar, a ter filho, a comprar, estão entendendo? Quando você acha que a sua vida se resume a essas coisas e fica constantemente preocupado com elas, e aí, não, como Salomão fez, eu vou trabalhar, vou construir algo grande, não, eu vou desfrutar de todos os prazeres da vida. Quando você acha que a vida se resume a isso, as preocupações da vida, as coisas dessa vida, começam a sufocar a palavra de Deus no seu coração. E você não vai conseguir ter uma vida cristã autêntica se você continuar vivendo assim. Se você não consegue descansar, não consegue desfrutar as coisas dessa vida, e você vive como se tudo dessa vida fosse o propósito da vida. Tem gente que acha que o propósito da vida dele é trabalhar. Tem gente que acha que o propósito da vida dele é o casamento dele. Tem gente que acha que o propósito dele é cuidar da família dele. Deixa eu dizer, tudo isso é muito bom, são preocupações válidas, mas não é o propósito maior da sua vida. Mas quando você vive só em função disso, o que determina a agenda dele, tudo é em função das preocupações da vida. É por causa das preocupações da vida que ele justifica a correria dele. É por causa das preocupações da vida que ele justifica que ele não descansa nem um dia da semana. É por causa das preocupações da vida que ele vai dizer que trabalha de dia e de noite. E quem está me entendendo? E aí a vida dele se resume às preocupações dessa vida. As preocupações dessa vida vão te sufocar se você só pensar nelas. A ponto de não conseguir desfrutar das coisas boas, de não conseguir descansar e de achar que a vida se resume a elas. Segundo lugar, as preocupações dessa vida te sufocam quando você não consegue pensar nas coisas de Deus. E aí está muito linkado com o primeiro, né? Qual que é a consequência do primeiro? De você achar que a vida é isso e pensar só nisso, é que você não tem tempo ou você não pensa nas coisas de Deus. E aí também as preocupações da vida sufocam você. Lucas 14, verso 18 a 20, Jesus diz assim: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Lucas 14, Jesus está aqui nessa parábola da grande ceia, da grande ceia onde ele diz, e aí ele conta essa parábola para poder ilustrar o chamado da salvação, o chamado para o reino de Deus. E aí Jesus conta que o Senhor deu um banquete, mandou os seus servos convidar as pessoas para o grande dia. Chegou o grande dia, ele mandou os servos ir até as pessoas, porque as pessoas não estavam chegando. E aí quando os servos vão até as pessoas, Jesus disse que um por um eles começaram a dar, do que Jesus chama? Desculpas. E quais são as 3 desculpas que 3 pessoas dão? O primeiro diz o quê? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Comprei um terreno, comprei uma casa própria, eu preciso ir lá ver ela e tal. Comprar um terreno, uma casa própria, é algo bom, irmãos? Algo bom. Meu sonho ainda é ter minha casa própria. Mas Jesus está dizendo que nesse contexto, isso que a pessoa justificou, essa preocupação legítima da vida, que é ter comprado um terreno, um campo e ter que ir lá vê-lo, como uma desculpa para não atender o chamado. Segundo, Jesus disse que o outro disse que comprou 5 juntas de bois e que vai experimentar. Em outras palavras, aqui pode ser, o pessoal que aplica sempre compara com a questão do negócio próprio, né? Comprei 5 juntas de bois, vou arar, vou usar ele, preciso ver aqui a produção e tal, vou testá-los, vou experimentá-los e tudo mais. Ou seja, às vezes, qual é essa preocupação da vida? É a preocupação com ser bem-sucedido, com abrir o próprio negócio, com montar a própria empresa, com correr atrás do sustento e tudo mais. Só que Jesus disse que no caso desse homem era uma desculpa para não atender o chamado. E qual que é o terceiro? Ele diz: casei, não posso ir. Paulo disse que o casado está dividido e ele de fato não pode servir como um solteiro. Mas nesse caso, Jesus está dizendo que o cara está usando o casamento dele como uma desculpa. Resumindo, nós podemos usar as preocupações com as coisas dessa vida que são legítimas
como desculpas para não atender o chamado de Deus, para não pensar nas coisas de Deus, para não servir a Deus, nem mesmo a salvação, porque aqui o contexto é num chamado de salvação, que é o mesmo da parábola do semeador. Muitos não respondem ao chamado de Deus, à convocação de Deus, aos apelos de Deus, porque eles vão dizer que as coisas dessa vida, eu comprei, eu tenho meu trabalho, eu casei, então você sabe, família em primeiro lugar. Só que você pode usar coisas verdadeiras e ainda assim ser desculpas. E ainda assim fazer com que essas preocupações legítimas te impeçam de pensar nas coisas de Deus, de atender até mesmo o chamado de Deus. Quantas pessoas não vão para a igreja, não passam a congregar, não poderiam ser chamados de membros da igreja porque não se envolvem na vida da igreja? Por que elas não se envolvem na vida da igreja? Porque elas estão ocupadas com as preocupações dessa vida, com o campo dela, com o negócio dela, com o casamento dela, e elas não têm tempo, não sobra tempo para pensar nas coisas de Deus. Lucas 10:40, a história lá da Marta, Maria e Lázaro, diz assim, Lucas 10, 40 a 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro, que era uma família muito querida por ele. E aí, imagina Jesus conversando, batendo papo, porque ele não ficava só ensinando, né? Ele também batia papo e tudo mais. E aí Marta lá preocupada em ajeitar as coisas, e Maria lá sentadinha aos pés de Jesus. Com o olho, imagina o olho até brilhando e tudo mais. E aí Marta chega e fala: Senhor, o senhor não está vendo aqui que minha irmã deixou eu sozinho? Está aí, aproveitando aí, eu estou aqui preocupado. E aí o que Jesus faz? Marta, você está muito preocupada com as coisas. E só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte e ninguém tira dela isso. Era legítimo preocupar com as coisas para servir Jesus? Legítimo. Só que Jesus identifica no coração de Marta, camuflado daquele serviço bom, legítimo, que era preparar as coisas para servir Jesus. Olha, estou preparando tudo para servir Jesus. Mas Jesus identifica por trás do coração dela, no fundo, a motivação não era em si Jesus. A motivação era um coração inquieto. Você já viu pessoas que não conseguem ficar quietas? Não conseguem ficar paradas? Tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora ouvindo uma pregação. Elas ficam inquietas, ela tem que ficar fazendo alguma coisa, ela tem que estar ouvindo alguma coisa. Ela já conheceu pessoas assim? Eu conheço algumas. E Jesus está dizendo, só uma é importante. Marta, nesse momento, sentar aos meus pés é a melhor parte. Ou seja, há tempo para tudo. Nesse momento, você não tinha que estar preocupado com essas coisas. Você tinha que estar sentado aos meus pés como a sua irmã. Nós vamos ter tempo para mexer isso depois e tal. O que fica implícito aqui também, em outras palavras, com certeza, Jesus não pediu para ela fazer tudo o que ela estava fazendo. Quem entende? Às vezes, irmãos, a gente está fazendo coisas demais na vida que Jesus nem pediu para a gente. E quando você se atarefa com coisas ali que não é bem Jesus que te pediu, isso pode sufocar e te impedir de pegar a melhor parte, que às vezes está aos pés dele. Colossenses 3, 1 a 3, Paulo diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês são cristãos, pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas dessa vida. Pensem nas coisas que são do alto, porque é lá onde Cristo vive. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em outras palavras, irmãos,
Paulo está dizendo, pensem nas coisas do alto. Lucas, isso significa que a gente não pode pensar nas coisas dessa vida. Já te mostrei que não é isso. O ponto aqui é, às vezes, você está tão preocupado com as coisas dessa vida, seu coração, sua alma, seus olhos estão tão fixados nas coisas dessa vida, que você não está tendo tempo para pensar nas coisas do alto. E qual deveria ser as prioridades da sua mente, do que você pensa? As coisas de Deus. Isso é prioridade para você, porque esse é o centro de toda a sua vida. Deus é o centro, Cristo é o centro da nossa vida. Portanto, as demais coisas têm que estar, assim como o Sol é o centro do nosso universo e todos os demais planetas e a Lua gira ao redor, o centro da nossa vida é Cristo e todas as coisas têm que estar girando ao redor. Mas é possível você estar tão focado, tão vidrado, tão preocupado nas coisas dessa vida, que essas coisas, essa vida se tornou o centro e Jesus está só rodando ao redor. Daqui a pouco eu penso nele, ou às vezes nem tem tempo. Quem está me entendendo? E essas coisas da vida, irmãos, pensar nas coisas do alto, Lucas, como assim? É meio vago, né? Nas coisas do alto, irmãos. Penso eu que nada mais é do que as coisas da caminhada cristã, as coisas típicas da caminhada cristã, as coisas do alto, as coisas de Cristo. O que são senão as coisas típicas da vida cristã? O que são senão tudo aquilo que o Novo Testamento inteiro encoraja os cristãos a fazer, que é a oração, que é a leitura das Sagradas Escrituras, que é o congregar, que é o servir uns aos outros, que é cumprir a vocação que Deus tem para você, que é exercitar os dons espirituais, que é evangelizar, em outras palavras, tudo que faz parte, tudo que o Novo Testamento diz que faz parte da vida cristã normal. Irmãos, a Bíblia nos apresenta um quadro de uma vida cristã normal. Sabe? Deveria ser normal o cristão fazer. E são todas essas coisas que eu mencionei e que estão em todo o Novo Testamento. Essas são as coisas do alto, são as coisas de Cristo. Leitura da Bíblia, oração, o congregar. Mostrei para vocês como que a preocupação com a igreja local, com os irmãos, é parte das preocupações legítimas. Em outras palavras, pensar nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, não é pensar nos anjos que estão voando, não. É nas coisas da vida cristã. Nas coisas típicas e normais da vida cristã, e que às vezes, por causa das preocupações dessa vida, nós não nos preocupamos, nós não pensamos. Por que você não leu a Bíblia? Por que você não acabou comigo Apocalipse? Por que você não está encontrando tempo para orar? Por que você não está encontrando tempo para congregar? E eu não estou falando frequentar a igreja. Eu estou falando congregar de fato, servir um ao outro, encorajar um ao outro. Por que você não está encontrando tempo para cumprir a vocação que Deus deu para você dentro do corpo de Cristo, na vida da igreja local? Por que você não tem exercitado dons espirituais que Deus deu para você? Por que você não tem evangelizado? Por que você não tem tido tempo para o PI, por exemplo, que é a nossa linguagem para evangelismo? Nossa sigla que resume nosso estilo de evangelismo. Às vezes é por causa das preocupações dessa vida, que, volto a dizer, eu sei que são legítimas. O problema é quando elas estão acima das coisas de Deus. Acima das coisas de Deus. Lucas 21, 34 e 35, Jesus diz assim: tenham cuidado. Não deixem o seu coração se entorpecer ou sobrecarregar com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha. Lucas 21, bem como Mateus 24, é o sermão escatológico, onde Jesus vai falar do fim dos tempos, dos sinais dos fins dos tempos. Os discípulos perguntam: Jesus, quais são os sinais que a gente vai ter de que o Senhor, de que vai chegar o fim dos tempos, que o Senhor vai voltar e tudo mais? Aí Jesus, dentro desse contexto onde ele começa a falar, ele diz isso: tenham cuidado, não deixem que o seu coração se entorpeça ou se sobrecarregue com o quê? Farras e bebedeiras. E às vezes nós crentes somos muito rápidos em apontar o dedo para os que estão na farra e nas bebedeiras. Mas aí Jesus acrescenta: nem com as preocupações dessa vida. Talvez na farra e na bebedeira você passa, você não está preocupado com isso. Mas e as preocupações da vida? Às vezes no primeiro teste, talvez você nunca foi reprovado em farra e bebedeira. Mas Jesus está falando que as preocupações da vida, tanto quanto farra e bebedeira, podem o quê? Nos sufocar, e na linguagem do sermão escatológico, pode
sobrecarregar o seu coração a ponto de você nem mesmo se lembrar ou estar preparado para a volta de Cristo. E eu não estou falando aqui de você manter sua salvação não, tá? Vocês sabem que aqui nós queremos que o crente verdadeiro não perde salvação. Não estou dizendo de, Jesus voltou, vou para o inferno, perdi minha salvação. Não é disso. O negócio é estar preparado. O negócio é estar ciente dos sinais dos tempos. Amém? Dos sinais dos tempos. Volto a falar, até o povo curtindo o carnaval estava lembrando de Apocalipse. E eu não concordo, nem mesmo com quem falou uma coisinha ou outra bacaninha de Apocalipse. Não estou dizendo isso, não estou nem entrando no mérito que eu discordo, não acho que é o momento para isso. O ponto é que às vezes nós não estamos mais lembrando. Nós que dizemos crente, que dizemos evangélicos, nós não falamos a volta de Jesus, nós não lembramos, nós não nos exercitamos e às vezes, tanto quanto os ímpios, seremos pegos de surpresa. O que não significa que perderemos a salvação, mas não estaremos alerta, sabe? Ou então a gente está tão entorpecido, tão sobrecarregado, tão dopado com as coisas dessa vida, que a gente, às vezes o ímpio lá do carnaval está entendendo que algumas coisas é sinal da volta de Jesus mais do que nós. Quem está entendendo o que eu estou querendo, a forma como eu estou argumentando? Não estou validando essas coisas que aconteceram no carnaval. Estou mostrando, às vezes nós não estamos mais lembrando dessas coisas. E Jesus disse que uma das coisas que pode tirar a nossa atenção é as preocupações dessa vida. Em terceiro lugar, e aqui, entenda, eu fiquei pensando se eu punha esse ponto aqui, eu não vou render, tá? Vou pontuar. Vou ser bem breve, porque isso aqui dá pano para manga. Mas eu julguei necessário. Talvez isso aqui, esse ponto vai servir mais para um do que para outros, né? Mas eu vou mencionar aqui. Terceiro lugar, as preocupações dessa vida sufocam você quando elas paralisam a sua vida e fazem com que você viva com medo. Então, quando é que as preocupações dessa vida me sufocam? Quando elas te paralisam, e vou te explicar o que eu quero dizer com isso, e quando elas fazem você viver com medo. Eu não sei o quanto você navega na internet, eu não sei o quanto de televisão você ouve. Mas existem hoje na internet, seja de vídeos amadores, até documentários sérios, de documentário mesmo, de documentado, de documento e tal, que mostram, irmãos, que como diz o Projota, tem mais coisas entre os vivos do que às vezes a gente acredita. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter ouvido alguma teoria da conspiração. Já ouviu alguma teoria da conspiração? Essas teorias de que o presidente da França é o anticristo, o Papa Francisco é o anticristo, o fulano não sei quem é o anticristo, a Coca-Cola é do diabo. Essas teorias que crente adora, né? De a Xuxa fez um pacto. Antigamente, na época da minha infância, a Xuxa tem pacto e tudo mais, né? Hoje em dia elas mudaram. Que o Lula vai fazer isso, que o Lula é aquilo, que o Bolsonaro... Estão entendendo onde eu quero chegar? E deixa eu dizer para você, por isso que eu disse que vai servir mais para uns que outros. Eu não sei o quanto você fica alimentando essas coisas na internet, que eu não te aconselho a ficar fazendo. Por que não? Porque o que eu tenho conhecido, e eu falo por experiência, porque por um determinado ano da minha vida, eu lembro que por volta de 2010, minha família ainda era solteiro, a gente foi em BH para achar os DVD do Josué Irion. Quem lembra do Josué Irion? Satanismo na Disney. Ninguém? Enfim, pesquisa lá depois. Aí a gente foi procurar as fitas. Aí no camelô, no Iapoc, o cara falou assim, você está procurando o Josué Irion, tem um aqui que é melhor do que ele. Compra essa penca de DVD, que era uns 20. Compra essa penca de DVD, vocês vão ver. Era o chamado, não sei se vocês viram, tá? Não conhece Josué Irion, não vai conhecer esse não. Era o Prepare-se, a série de DVDs. Era o irmão Rubens. Ele gravava um vídeo mostrando as artimanhas dos Illuminati. Já ouviu falar dos Illuminati? Dos Illuminati, Nova Ordem Mundial. E aquela coisa toda. Irmãos do céu. Aquilo ali perturbou eu e minha família uma quantidade que teve uma época que a gente não tomava Coca-Cola. Que a gente... Você já sabe onde eu estou querendo chegar. E deixa eu te dizer, essas conspirações não acabaram. Mas qual que é o ponto principal, irmão? Não é nem dos fake news, não, porque a maioria é fake news. Mas deixa eu dizer para você,
existem teorias da conspiração que têm se comprovado que são verdades. Que existe sim várias coisas do submundo, dos bambambãs do planeta, dos políticos, que são verdadeiras. E qual que é o meu ponto hoje? Não é nem falar das fake news. O meu ponto hoje é falar das verdadeiras. Irmão, se a gente for ver todas essas documentários de conspiração que comprovadamente é verdade e tal, Agenda Mundial 2030, aquele negócio tudo, irmãos, a gente fica doido. A gente fica doido, a gente fica perturbado. Ah, que o 8 de janeiro lá... Irmãos, a gente fica perturbado. Eu estava vendo 2 documentários essa semana que assim, você fica de boca aberta, você fala, meu Deus, em que mundo a gente está? E aí, o que eu vou entrar? Às vezes você fica se alimentando demais dessas coisas e isso começa a te preocupar de tal forma que isso paralisa a sua vida e te coloca medo. Mas eu quero ler 2 passagens para vocês. Isaías 8, do 9 ao 14, diz assim: Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque Emanuel, Deus está conosco. Verso 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será o santuário para vocês. Tá, o contexto de Isaías é a conspiração, era o contexto da época dele. Muitos achavam que ele não era a voz de Deus e tal. Só que qual que é o ponto e a aplicação que nós podemos fazer dessa passagem? É que nessa época havia sim conspirações dos povos inimigos. Aí tinha gente que fazia parte do povo de Deus cooperando, aquela situação toda. E Isaías veio trazer a mensagem. E o pessoal também começou a falar que Isaías era um conspiracionista. Esse papo que não é de hoje que acontece. Qual é o ponto aqui? É que Deus diz assim, primeiro, não chamem de conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Primeiro, não acreditem em tudo que esse povo está falando. Em segundo lugar, não temam aquilo que o povo teme, nem ficam apavorados. Irmão, se de um lado nós temos coisas que são fake news e que às vezes a gente fica, isso é verdade e tal, e às vezes é um papo furado danado, que é papo que você recebeu no WhatsApp, do outro lado existem coisas que são verdadeiras, que têm acontecido no mundo por aí afora. Só que qual que é a mensagem de Deus? Não temam essas coisas. Não temam essas coisas, porque não importa os planos que eles façam, as ordens que eles dão, se eu quiser, nada disso vai se cumprir. Nada vai cumprir, porque eu sou Emanuel, eu sou Deus com vocês, eu não vou deixar que essas coisas aconteçam. Então, não temam, eu serei o santuário, o refúgio, o abrigo de vocês. Irmãos, tem muitas coisas nesse mundo que são verdadeiras, mas deixa eu dizer para vocês, isso não é motivo para poder você viver com medo e viver paralisado. Como eu e a minha família já vivíamos anos atrás, a gente paralisou, a gente ficou paranoico. Você assistiu o filme O Número 23? Com o Jim Carrey? Assista depois, procura, eu vou mandar no grupo para te lembrar. O Número 23. O cara fica fissurado e o cara começa a ver o número 23 em tudo na vida dele. Ele olha pro relógio, 23, 2:15. Ele, sabe? E às vezes a gente, crente, fica nessa paranoia, começa a ver coisa onde não tem, sabe? E a gente começa a ficar paralisado, a gente não congrega. Às vezes, até a nossa leitura da Bíblia, a gente passa a adorar. Já vi vários crentes assim. A gente adora Daniel e Apocalipse porque tem simbolismo. Isso aí é Apocalipse. E a gente paralisa e a gente não vive a vida cristã normal, frutífera. Por quê? Porque sua vida é falar de Daniel e Apocalipse, de nova ordem mundial, de Illuminati, do comunismo, da direita. Quem está me entendendo? A segunda passagem. Atos capítulo 4, verso 24 em diante, diz assim: Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu,
soberano Senhor. Fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Pedro tinha sido perseguido, foi preso, depois foi solto, foi ameaçado, não prega mais, não fala mais de Jesus, e ele então conta para a igreja quando é solto, e a igreja começa a orar. E começa a orar lembrando o salmo que diz: por que as nações se enfurecem e tudo mais? Por que os povos tramam essas coisas? E aí ele diz: porque nessa mesma cidade, Pôncio Pilatos e Herodes tramaram junto com os gentios e o nosso próprio povo contra os teus servos Jesus Cristo, e o crucificaram e o mataram. Mas aí Pedro, orando, a igreja orando, acrescenta uma informação: para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminou. Irmão, você percebe que toda conspiração contra Jesus, a igreja era ciente de que tudo aquilo, cada detalhe, fazia parte do plano de Deus e que só aconteceu daquela forma porque Deus queria que acontecesse? E aí eles pedem a Deus ousadia para continuar pregando. Deixa eu dizer, irmãos, até as coisas que são verdadeiras de conspirações que existem nesse mundo, deixa eu dizer para você, está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Lula ter voltado, Bolsonaro ter saído, se daqui 4 anos Bolsonaro voltar, enfim, todas essas articulações, que as propagandas, ideologia de gênero, vai levar para as escolas, tudo isso tem muita coisa que é verdade, mas deixa eu lembrar o seu coração, pare de se paralisar por causa disso, pare de ficar com medo, porque tudo está na palma da mão de Deus. E ninguém faz nada sem que seja a vontade de Deus. Até mesmo os ímpios. O diabo não faz nada sem ser a vontade de Deus. Portanto, pare de ficar com medo, paralisado e preocupado. Lucas, eu não consigo. Me ajuda que eu não consigo. Tem gente que nesse último agora está quase... Olha o que o salmista diz no Salmo 94, 19. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Outra tradução. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Outra tradução. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O salmista diz no Salmo 94 que quando as inquietações foram se multiplicando, quando a mente ficou cheia de dúvida, de preocupação, quando a ansiedade dominou ele, quem o alegrou, quem o consolou, quem o trouxe alívio foi quem? Foi o Senhor. Irmãos, em meio às preocupações da vida, nós podemos ser tão sufocados que a gente pode paralisar. Mas em meio a todas essas preocupações, deixa eu dizer, é o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem nos dá alegria e é o Senhor quem nos dá ânimo, quem nos dá coragem. E eu quero ler uma passagem bastante conhecida para tirar aqui o que o Senhor diz para nós e o nosso coração ficar mais calmo. Lucas, você está no capítulo 8 de Lucas, se você manteve aberto, vai para o capítulo 12. Eu vou ler bem rapidamente, porque o meu tempo já está quase chegando. Lucas capítulo 12, verso 22 a 32. Diz assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não tem dispensa e nem celeiro. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará com vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem se perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Se você não consegue deixar de se preocupar, Deus tem umas palavras para você. E a primeira delas é uma pergunta, na verdade. Qual poder sua preocupação excessiva tem? Essa é a pergunta de Deus aqui no verso 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Primeira coisa que Jesus fala é: por que vocês estão preocupados? Deixa eu dizer, essa preocupação excessiva de vocês muda alguma coisa? Muda? Nem como a gente gosta de brincar, nem o fio de cabelo se torna branco por causa do nosso muito preocupar. Porque é esse senso comum, né? Já estou de cabelo branco, de cabeça branca, de tanta preocupação. Deixa eu dizer para você, suas preocupações não mudam nem a cor do fio de cabelo seu. Se começou a aparecer fio branco é porque, deixa eu dizer para você, a sua idade está chegando, ou Deus quer que você fique com o cabelo grisalho antes da hora. Mas deixa eu dizer, não é pelo seu muito preocupar, porque você não pode, com as suas preocupações, mudar nenhum fio de cabelo sequer. E aí Jesus diz, se vocês não podem mudar as coisas mínimas, quem dirá as outras? Por que vocês estão preocupados? Deixa eu dizer, por que você está preocupado se você não tem controle? Você não tem controle sobre as coisas e nunca vai ter sobre a maioria das coisas desse mundo. Por que você está preocupado? Então a primeira coisa que Jesus fala é: por que você está preocupado se a sua preocupação não vai mudar nada? Essa forma excessiva de... Sabe, não é pelo seu muito preocupar que as coisas vão mudar. Quem já se preocupou demais com a coisa e não viu ela mudar, sabe bem disso. Segundo lugar, você tem motivos para confiar no Pai Celestial. Verso 24... 27, 28 e 32. 24. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. E aí vem a maior promessa. Vocês valem muito mais do que as aves. Deus vira... Sabe o que Deus convida o preocupado, o ansioso a fazer? Olhar os passarinhos. Olha para os passarinhos. Está vendo aquele pardal ali? Está vendo aquele outro passarinho? Então, eles trabalham. Eles têm despesa? Tem celeiro? Tem conta no banco? Não tem. E eles passam a necessidade? Jesus afirma, não. Porque Deus cuida de cada um deles. E a implicação de Jesus é, se Deus cuida do passarinho que não precisa fazer nada, vocês valem muito mais do que o passarinho. Se Deus cuida dos passarinhos, você acha que Deus não vai cuidar de você? Verso 27. Observem como crescem os lírios. Olha para o mato, olha para as plantas. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um delas. Quando eu acordo no outro dia na minha casa, no terreiro, e vejo aquela bela rosa que broxou, você olha e fala, que rosa, dá vontade de arrancar. Deus diz assim, ela não trabalha, não faz nada. E eu não vesti ela com algo belo. Se eu faço isso com animais e com plantas, eu não vou fazer com vocês? Por que vocês estão preocupados? Verso 28. Se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará com vocês, homens de pequena fé. Ou vocês são deístas, que acreditam que num Deus que criou tudo, deu corda e foi embora.
Deísta é isso. É aquele que acredita num ser, num Deus que criou todas as coisas, mas eles acreditam que esse Deus deu corda no mundo, soltou ele e foi embora. Criou a gente, jogou no mundão e foi embora. Deixa eu dizer, Jesus está dizendo, Deus não é assim. O Deus da Bíblia, ele está atento aos passarinhos, às plantas que crescem e logo depois murcham. Se Deus está preocupado, em outras passagens Jesus diz, uma folha não cai da árvore sem Jesus saber, sem Deus estar por dentro e sob o controle. Quem dirá a vida de vocês, meu Deus do céu? Vocês, homens de pequena fé. Aí ele diz no verso 32, não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus se agradou a dar a nós, irmãos, o reino dele. Quem dirá as outras coisas? Lucas, eu preciso de algo mais prático, Lucas. Eu preciso de algo mais prático para combater essa minha preocupação, essa minha ansiedade. Então tá bom, eu te dou algo prático. 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É um eco de Lucas 12, de Jesus. Lance sobre ele tudo que te deixa ansioso, está preocupado excessivamente, que hoje nós chamamos de ansiedade. Está com ansiedade? Lança sobre ele. Do que você está falando, Pedro? Paulo esclarece, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está preocupado, está ansioso, está muito preocupado excessivamente com as coisas? Dobra o joelho e lança elas para Deus. Faz como Davi na caverna, lança sobre ele a sua angústia. Estou me sentindo sozinho, lança sobre ele, derrama sobre ele. Faz como Ana, abre essa bendita dessa boca e vai falar com Deus. Dobra esse joelho que já nem dobra mais e vai falar com Deus. A ponto do seu cônjuge, seu pastor, quem for, achar que você está bêbado, mas não, você está lançando sobre ele suas preocupações, porque existem sim preocupações que nos afligem, que Paulo certa vez fala que eles, a certa altura, eles perderam a esperança de vida, ele achou que ia morrer. Tem vezes que a gente está nesse momento, os salmos a gente tem visto, nos mostra momentos em que a gente fala, isso aqui é uma oração mesmo? É oração porque são pessoas lançando sobre ele em oração, com pedidos, com súplicas. E Deus nos dá uma promessa em Filipenses. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, os seus pensamentos em Cristo Jesus. Lucas, eu sou crente, eu não consigo ficar sem me preocupar. Você não está orando. Quer achar alguém que não tem orado? É alguém preocupado excessivamente. Lucas, mas funciona. Dobra o joelho que você vai ver. Tem coisa que a gente só desfruta na prática. Somente quando você dobrar esse joelho e começar a lançar sobre Deus, ainda que como Ana, parecendo um bêbado das suas preocupações, você vai ver que Deus vai cumprir a promessa de que a paz dele que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Mas em quarto lugar e último lugar, lembre-se do Cristo crucificado. Se diante de tudo que eu falei até aqui, você ainda duvidar, e você ainda achar que não consegue confiar em Deus, olhe para a cruz. Olhe para o Cristo crucificado. A Bíblia diz que em Lucas 12:32, Jesus diz assim, antes aqui, Mateus 26:38. Jesus orando no Getsêmani, o que ele disse? A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Lucas 22:44 diz assim, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E por fim nós sabemos que aqui dá início a toda a paixão de Cristo, até culminar na cruz, quando ele grita, está consumado, e entrega o seu espírito ao Pai. O que eu quero dizer com você lembrar para a cruz? Deixa eu dizer para você, aqui está o maior motivo que você tem para confiar em Deus, para descansar nele
e não se preocupar de forma excessiva. Ou lançar sobre ele suas preocupações, tendo a certeza de que ele estará com você, de que ele é Deus Emanuel e de que que a paz dele vai receber o seu coração. Sabe qual que é a maior motivação e a maior razão que você tem para fazer isso? É a cruz. É o Cristo crucificado. Porque no Getsemane, iniciando a sua paixão por mim e por você, ele já se entristeceu a ponto de morrer. Ele agonizou de tal forma que junto com o suor saiu sangue. Irmãos, tudo isso ele fez por mim, por você. Cristo se angustiou naquele jardim e quanto mais se angustiava, mais ele chorava e orava ao Pai. Ele orava ao Pai. Tudo isso por mim, por você, porque ele estava começando a pagar o preço por mim, por você. E ele foi para a cruz, foi abandonado na cruz. Ele orou, Deus meu, por que me abandonaste? E não teve resposta. Silêncio, tudo se escureceu. O dia ficou em trevas. Por quê, irmãos? Porque ele estava dando a vida por mim, por você. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu estou te lembrando do Cristo crucificado, porque Paulo diz que nós devemos lembrar para o Cristo crucificado, porque se o nosso Pai Celestial, se o Deus do céu, não nos negou o seu único filho, mas o entregou, se Cristo não poupou sua própria vida, se Cristo não se poupou da angústia, do sofrimento, da agonia de suor de sangue, por mim, por você, Paulo está dizendo, será que esse Deus que fez tudo isso por você, não vai fazer as outras coisas? Você pensa, é sério? Que você acha que ele foi capaz de ir para o Calvário, de passar pelo Getsemane, sofrer tudo o que sofreu, ir para o Calvário, até o último suspiro, ter visto o Pai dar as costas para ele, ter visto ele. Nós começamos com o Salmo onde Davi diz que eu só tenho o Senhor. Jesus na cruz não tinha nem o Pai. Seus discípulos o abandonaram, as mulheres que estavam lá não podiam fazer nada, e nem os seus discípulos estavam com ele, e naquele dia nem o Pai pôde ajudá-lo. Por quê? Porque ele estava ali por mim e por você. Você acha mesmo que esse Deus fez tudo isso, entregou o seu filho, e você acha que Jesus passou por tudo isso verdadeiramente, sozinho? Você acha que um Deus que faz isso, ele não é capaz de cuidar da sua vida? O Tim Keller diz assim, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei meu filho em pedaços por você, e você tem medo de que eu não lhe dê o que você precisa? Por isso que Jesus diz, não tenham medo, ó pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar a vocês o reino. Deus nos deu o reino. Deus nos tornou filhos, irmãos. Vocês acham que Deus não vai cuidar de cada coisa? Porque Deus abandonou Cristo na cruz, nós podemos ter certeza de que Ele jamais nos abandonará e de que Ele está cuidando de cada área da nossa vida. Se Deus estava sob o controle da história na crucificação de Cristo, o que da minha vida foge ao controle dele? Lembra que Pedro falou que até quando crucificaram ele, crucificaram para cumprir o propósito de Deus? Se Deus estava sob o controle da crucificação de Cristo, do sofrimento de Cristo, qual detalhe da minha vida foge ao controle dele? E por fim, Cristo passou por tristeza mortal e agonia profunda no nosso lugar, para que tenhamos a certeza de que nada mais nessa vida nos afastará do Pai Celestial e dos seus cuidados. Você pode crer na palavra e seguir a sua caminhada cristã, porque Ele estará cuidando de você. Você não precisa deixar que as preocupações te sufoquem. Ele está e estará com você em cada momento da sua vida. E ainda que, como Davi, você por um momento pense que não tem mais ninguém, lembre-se como Davi no salmo que iniciamos. Ele disse, mas o Senhor está comigo. O Senhor me consolou. Ele estava comigo. O Senhor estará com você. E você pode ter certeza disso. Vamos orar? Curve a sua cabeça por um momento e fale com o Senhor. Talvez você já deve agora, neste momento, entregar preocupações a Ele.
Senhor Deus, assim como a canção que começamos cantando o culto, ensina-nos a confiar, Senhor. Ensina-nos a confiar diante das preocupações dessa vida. Ensina-nos a confiar de que o Senhor cuidará não só dessas coisas, mas cuidará de nós, Senhor. Ensina-nos a confiar mesmo quando a nossa confiança falhar. Ensina-nos a enxergar mesmo quando o nosso olhar falhasse. Ensina-nos a olhar para a cruz e poder encontrar nela a certeza absoluta, o consolo, o alívio, o refrigério de que precisamos nos momentos difíceis da vida, diante das preocupações dessa vida, Senhor. E aqui também está o maior motivo que temos para buscar o Senhor em primeiro lugar. É que o Senhor fez tudo isso por nós. Jesus, o Senhor abriu mão, o Senhor se agonizou porque colocou nós à frente até mesmo do seu conforto naquele momento. Minha oração é que possamos descansar nessa maravilhosa verdade e que possamos nos preocupar sim com as coisas dessa vida, mas de forma saudável, sem permitir que elas sufoquem o nosso coração, para que possamos servir ao Senhor, para que possamos ser aquele tipo de solo que recebe a palavra, que continua a caminhada até o fim e que gera frutos e mais frutos para a glória do Senhor. Acalma o nosso coração e nós possamos lembrar disso principalmente nos dias difíceis da vida. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. E de-vos em paz, que o coração de vocês esteja em Cristo e não nas preocupações dessa vida. Deus abençoe.